Olá, tudo bem, senhoras e senhores? Sou o professor Efson Lima. Vamos lá? Na unidade 1, noções introdutórias, no tópico 1.1, vamos refletir sobre a evolução da administração pública brasileira. Inicialmente, podemos afirmar que a administração pública pode ser compreendida como um conjunto de órgãos e de servidores, funcionários que, mantidos com recursos públicos, são formalmente imbuídos de tomar decisões e colocar em prática as normas necessárias ao bem-estar social, oferecer segurança, proteção e adotar ações inerentes à coisa pública. A administração pública brasileira tem sido estudada, pelo menos, a partir de 3 grandes etapas. A primeira etapa, conhecido como modelo patrimonialista, é marca dos estados absolutistas europeus do século XVIII. O Brasil, ainda colônia de Portugal, experimenta esse modelo. Essa fase é caracterizada pela confusão entre a coisa do Estado e a coisa privada. Lembram de uma expressão, quintal de minha casa? Pois bem, esta frase muito representa este momento. É a Revolução Francesa com seus ideais de liberdade e igualdade que colocará a fase patrimonialista em declínio, ou pelo menos a colocará nos porões da história. Não é à toa que o direito administrativo começa a receber neste período seus primeiros contornos e estará conosco até os dias atuais. Com o capitalismo industrial, que despontou a partir do ano de 1750, e as democracias que surgem no século XIX, o modelo patrimonialista se torna impraticável, pois é imprescindível para o capitalismo a separação entre o Estado e o mercado. A democracia só pode existir quando os gestores são distintos do Estado e o povo passa a ter um papel de destaque. O postulado clássico da separação entre público e privado se torna paradigma e possibilita o surgimento do modelo burocrático. A administração burocrática tem por diretrizes a impessoalidade, a hierarquia funcional, a ideia de carreira pública e a profissionalização do servidor. Max Weber é um grande referencial para a compreensão dessa fase. Como consequência direta deste modelo, se vislumbra a repreensão da corrupção e do nepotismo, que foram exemplos do modelo patrimonialista, além da consolidação do Estado moderno. O terceiro modelo é o gerencialista. Estamos vivenciando a égide deste paradigma. O foco da administração gerencial é a permanente busca pela qualidade dos serviços prestados e a redução de custos. Propõe também o desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações, orientada para resultados e o aumento da governança do Estado, através de sua capacidade de gerenciar com eficiência e pautado pela efetividade. No Brasil, o melhor exemplo é a incorporação do princípio da eficiência em 1998 no bojo da reforma estatal dos anos 90. Na seção 1.2, estudaremos os princípios explícitos da administração pública brasileira. A Constituição Federal de 1988, no artigo 37, caput, fixou os princípios corolários da administração pública brasileira: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Posteriormente, em 1998, a Emenda Constitucional número 19 incorporou o princípio da eficiência, construindo assim o famoso LIMP do ordenamento jurídico brasileiro. Sem embargo, os princípios têm recebido um tratamento significativo no mundo jurídico. Quase sempre, uma violação à regra do direito administrativo terá como ofensa a um princípio da administração pública brasileira. Digo quase sempre para não sermos deterministas. A compreensão desses princípios é importante, pois permite-nos avançar com os resultados desta disciplina sem dificuldade. No ponto 1.3, sobre o regime jurídico do direito administrativo, é importante definirmos o que possa ser este regime. Para a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, a expressão regime jurídico administrativo é reservada tão somente para abranger o conjunto de traços, de conotações que tipificam o direito administrativo, colocando a administração pública numa posição privilegiada, vertical, na relação jurídico-administrativa. Ainda para essa professora, o direito administrativo nasceu e desenvolveu-se baseado em 2 ideias opostas. De um lado, a proteção aos direitos individuais frente ao Estado, que serve de fundamento ao princípio da legalidade, um dos estelos do Estado de Direito, a liberdade do indivíduo.
E, de outro lado, a ideia da necessidade de satisfação dos interesses coletivos que conduz à outorga de prerrogativas e sujeições para a administração pública, quer para limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do bem-estar coletivo, poder de polícia, quer para a prestação de serviços públicos. Neste sentido, podemos eleger 3 importantes princípios norteadores, sem prejuízo dos demais: a supremacia do interesse público, a indisponibilidade do interesse público e a presunção de legitimidade. A supremacia do interesse público significa que os interesses da coletividade são mais importantes que os interesses individuais, razão pela qual a administração, como defensora dos interesses públicos, recebe da lei poderes especiais que não são extensivos aos particulares. A indisponibilidade do interesse público significa que, sendo interesses qualificados como próprios da coletividade, internos ao setor público, não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, são interesses inapropriáveis por particulares. E a presunção da legitimidade assegura que os atos praticados pela administração gozam de veracidade na ordem jurídica, ou seja, senhoras e senhores, cumpra, respeite a ordem, questione depois. Imaginem se todo ato de um presidente da República não gozasse de presunção de legitimidade. As pessoas não iriam querer pagar os tributos, assim como certamente não queríamos respeitar a ordem de parar de um guarda de trânsito, bem como não respeitaríamos sinal algum de trânsito. Viram como é importante este assunto? Vamos à síntese desta unidade. Percebemos que a evolução da administração pública é um processo de aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo Estado à população, e essa pode ser representada através de 3 modelos: administração pública patrimonial, administração pública burocrática e administração pública gerencial. Perceberemos que nesses modelos, um foi buscando suprir uma deficiência do modelo anterior, possibilitando introduzir novos conceitos ou alterando conceitos ineficientes ou desvirtuadores ao aparelhamento do Estado. Não esqueçam, em hipótese alguma, do caput do artigo 37 da Constituição Federal de 88, que trouxe textualmente os princípios norteadores da administração pública brasileira da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade e eficiência, o conhecido LIMP. Vamos à nossa atividade reflexiva. A carta de Pero Vaz de Caminha apresenta um fato curioso. Pero Vaz de Caminha pede ao rei de Portugal o retorno de seu genro, Jorge de Osório, que havia sido degradado para o continente africano. Na atualidade, muito tem questionado e debatido sobre o nepotismo, a indicação de parentes para cargos comissionados e ou em comissão no executivo e nos demais poderes. É possível dizer que a prática do nepotismo viola os princípios da moralidade e da impessoalidade da administração pública brasileira? Comente. Que pena, chegamos ao fim da unidade 1. Boa leitura e nos vemos na unidade 2. Qualquer dúvida, por favor, mantenha contato comigo via e-mail efsonlima@gmail.com. Um abraço.